Olá, queridos! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. É muito bom ter você por aqui no nosso canal, é muito bom te receber, é muito bom partilhar a palavra com você. Só que a gente também precisa da sua ajuda, porque a gente oferece a você a palavra de Deus, mas precisa da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu no canal, então você pode se inscrever no canal clicando no botão aqui embaixo, ativando o sininho para poder saber quando a gente está postando aí os novos vídeos. E também você pode curtir esse vídeo ao final para ajudar a gente no nosso engajamento. Mas tendo dito isso, vamos à partilha da Palavra de Deus nessa sexta-feira, dia penitencial, dia dos nossos exercícios espirituais da Via Sacra. Vamos então ver o que a Palavra de Deus traz para nós no dia de hoje. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias vai falar para nós: Senhor, avisaste-me e eu não entendi. O profeta Jeremias está entendendo está tomando consciência, na verdade, que Deus havia avisado, preparado ele para o sofrimento, havia preparado ele para a luta, havia preparado ele para as tribulações, mas ele não havia entendido, ele não havia percebido a grandeza e a magnitude daquilo que ele iria passar e daquilo que ele ia experimentar. Porque é difícil mesmo. A gente sabe que vão ter tribulações, a gente sabe que vamos ter dificuldades, mas quando temos que encará-las, aí a gente toma aquele choque. A gente, meu Deus, mas é tudo isso? É isso mesmo que eu tenho que enfrentar? Então, o profeta está meio: Senhor, você me avisou, mas eu ainda não tinha entendido muito bem. Acontece também, aqui a gente não pode perder de vista, que acontece também com muitas pessoas, que Deus está falando e elas não estão atentas ao mover de Deus. Não estão atentas àquilo que Deus está falando, não estão atentas àquilo que Deus está explicando. Muitas vezes acontece de Deus estar movendo um caminho, tentando nos livrar de algo, tentando nos formar e nos educar, mas nós estamos fugindo, porque não estamos atentos ou porque não queremos e não gostamos. Mas na maioria das vezes estamos desatentos ao falar de Deus, porque não rezamos, porque não prestamos atenção, porque não vamos a Deus com a intenção de escutá-lo. Então Deus, ele deseja preparar o nosso coração para a luta, mas a gente não está atento, a gente não está aberto, a gente não está disponível para Deus. Ou seja, o sinal de Deus está buscando conexão. Tá sempre assim, igual quando a gente vai entrar às vezes no WhatsApp que não tem sinal, que fica conectando. Às vezes a gente está muito assim, não estamos conectados em Deus, então não conseguimos entender aquilo que Ele fala para cada um de nós. O profeta então, ele vai como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia do que tramavam contra ele. É interessante, ele vai como um manso cordeiro, marcando aqui que ele vai para o sacrifício, que ele vai para as provas, as lutas, as contrariedades, não revoltado, não murmurando, não reclamando, não brigando com Deus, mas ele vai manso, ele vai tranquilo, ele simplesmente está abraçando os sofrimentos, está acolhendo o projeto de Deus para a vida dele. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, porque a primeira coisa que nós queremos fazer é reclamar, é murmurar, igual a gente estava vendo esses dias no livro do Êxodo. O povo, Deus fez tanto na vida daquele povo e eles só sabiam reclamar. Com saudade da cebola do Egito, que Deus quer matar a gente no deserto, e aquela lenga-lenga toda. E assim também somos eu e você. Deus fez grandes obras na nossa vida, mas a gente fica sempre reclamando, murmurando que Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus me esquece, Deus não quer saber de mim. Toma vergonha nessa sua cara. Para de ser tão reclamão e resmunguento. Deus está fazendo tantas coisas em nós, Deus está fazendo tantas obras maravilhosas e a gente só sabe reclamar. Precisamos acolher, sabe? Precisamos abraçar os projetos de Deus, abraçar a vontade de Deus na nossa vida e desejar cumpri-la. Também, o profeta, ele diz, né? Senhor, eu vou e faço a tua vontade, porque ele vai se abandonando em Deus pela confiança, porque ele sabe que os homens já o estão perseguindo e vão fazer coisas piores com ele. Então não adianta ele buscar refúgio nos homens, porque os homens estão contra ele. Então ele só pode buscar refúgio em Deus. Muitas vezes, quando a gente está passando por tribulações, a gente vai procurar conversar com alguém, falar com pessoas, e as pessoas não têm palavras para nos ajudar, não têm palavras que nos sustentem, que nos consolem. Então busquemos o consolo de Deus, busquemos o refúgio em Deus, como diz o Salmo: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Agora o tempo estava, esses dias o tempo anda meio estranho, toda hora fecha e
chuva. Outro dia desse eu atravessei a Avenida Brasil, foi sol, temporal de não conseguir enxergar nada e sol de novo. Então, quando você está no meio de um temporal, que às vezes nem o guarda-chuva está suportando, você precisa procurar um abrigo, um refúgio. O temporal, ele é como as provas da vida. O temporal, ele é como a doença, o desemprego, a tribulação, a briga em casa, a desentendimento na família. Então, o guarda-chuva muitas vezes, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu já tentei fazer, não está sendo suficiente. Então eu preciso procurar refúgio, e o refúgio é sempre Deus. Então, diante das tribulações e das provas da vida, não dependa de você, dependa pouco de você e mais de Deus. Não busque forças naquilo que você pode fazer, mas busque se refugiar no Senhor, busque se esconder em Deus, busque encontrar aquilo que você precisa no Senhor, porque só Ele vai ter, só Ele vai conseguir nos dar, só nele que nós vamos encontrar. O Evangelho de João, a gente estava no capítulo 5, agora pulou para o 7, pulamos o capítulo 6, que é o discurso do pão da vida, e estamos no capítulo 7. Então no capítulo 7, João vai começar dizendo que o povo está dizendo assim, esse é verdadeiramente o profeta, esse é o Messias. Algumas pessoas começaram a reconhecer Jesus pelos sinais que ele manifestava. A palavra de Deus sempre disse que viria alguém que faria grandes sinais. Então o povo que era conhecido da palavra via os sinais e olhava para Jesus e identificava esses sinais nele, por aquilo que ele fazia, pela maneira que ele agia, por aquilo que ele realizava. Só que alguns relutavam, porque alguns estavam presos a preceitos de que, primeiro, preceitos religiosos que dizia que o Messias tinha que ter algumas características e que Jesus não atendia a princípio, a gente vai falar no final. E outros estavam presos a ideologias que se criaram ao longo do tempo. Por quê? Porque diziam também que o Messias, criou-se a cultura e a mentalidade de que o Messias seria aquele que faria uma revolução, que pegaria em armas, que faria uma revolução, que derrubaria o império. Mas a revolução que Jesus foi pregar era uma revolução interior e não exterior. Eu já falei isso muitas vezes. A revolução que Jesus veio trazer era mais interior do que exterior. Porque pegar em armas, você destrói tudo, mas sempre vai ter alguém que vai se tornar mais poderoso e vai te destruir. E aí alguém que vai ficar mais poderoso e vai te destruir. Isso vira um ciclo. Agora, quando a revolução acontece no interior, você se torna uma pessoa pacífica. Não de guerra, não de brigas. Então, essa era a revolução que Jesus queria pregar, mas eles não estavam entendendo. Assim como o profeta Jeremias não estava entendendo muito bem na primeira leitura, aqui no Evangelho eles também não entenderam. Porém, os que não entenderam eram minoria. Eles eram uma minoria. Então, nas situações da vida, quando tiver uma minoria que está contra você, que está falando mal de você, deixa eles falarem sozinhos. Não dá confiança, sabe? Deixa falar, deixa ficar para lá. Não dá voz a essa minoria. Jesus, ele nunca deu voz a essas minorias. As pessoas que eram contrárias a ele nunca deu voz. Ele nunca escutou, ele nunca perdeu tempo com eles. Então é isso que nós devemos aprender. Não perder tempo com as minorias que querem ser contra nós, que falam mal de nós, que estão contradizendo ou dificultando. Também, por conta disso, houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Então sempre tem a galera que vai se dar divisão. Mas uma coisa que eu te peço, que eu quero te orientar. Sempre vai ter gente que vai ser da divisão, mas que não seja você. Porque imagina, se cada um se determinar por não ser da divisão, a gente vai diminuir muito as divisões que existem. Porque se eu me determino, quem está do meu lado está determinado por não dividir, quem está do meu lado está determinado por não dividir, a divisão não vai acontecer. Porque eu e mais dois aqui, nós três, não estamos determinados por divisão. Então não vai haver divisão entre nós. Então olha como é bom isso, olha como a revolução precisa ser interior, começar em mim, dentro do meu coração. E aí, os guardas vão ser questionados por que não prenderam Jesus. E aí eles vão dizer, ninguém jamais falou como esse homem. Olha como a palavra de Jesus impactou o coração daqueles homens. Aqueles homens foram impactados pela palavra de Jesus, foram impactados por aquilo que ele falava, foram impactados pela verdade que ele dizia. Eu sempre costumo pensar e falar para as pessoas, quando a pessoa às vezes vem dizer que eu menti. Queridos, a verdade é que salva e liberta. Então nós precisamos vencer a mentira com a verdade, porque a verdade impacta corações, a verdade transforma vidas, a verdade salva. Então às vezes a gente quer mentir para fazer uma situação ficar melhor, mas nunca fica, sempre vai ser pior, porque o melhor é sempre a verdade, porque a verdade, e olha o testemunho de Jesus, ele falava a verdade e os guardas ficaram impactados.
a ilusão dos fariseus, a ilusão daquela minoria, não foi capaz de moldar os soldados, porque a verdade foi muito mais forte dentro do coração deles. Então a verdade tem muito mais força do que a mentira. Deixe a verdade prevalecer na sua vida e nos seus discursos, em tudo aquilo que você fizer. E aí começa a discussão, porque Nicodemos vai sair em favor de Jesus, porque Nicodemos tinha ido conversar com Jesus. Nicodemos tinha feito uma experiência com Jesus. Então Nicodemos era um fariseu diferente, porque ele tinha feito uma experiência com Jesus, diferente de todos os outros. A minoria agora aqui é Nicodemos. Nicodemos era a minoria. Mas ele, como minoria, não se calou. Porque mesmo quando nós somos minoria, às vezes é só você dentro da sua casa que serve a Jesus, às vezes é só você dentro da sua casa que reza, mas uma minoria pode fazer a diferença também. Uma minoria do bem, uma minoria positiva, não a negativa que eu acabei de falar anteriormente, mas uma minoria positiva, ela pode fazer a diferença. E Nicodemos estava fazendo a diferença no meio dos fariseus, porque ele tinha conhecido Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós nos tornamos uma minoria que faz diferença. Então, nós precisamos nos deixar levar por isso, pela verdade que é Jesus. E aí os fariseus revoltados falam para Nicodemos: vai estudar e verá que da Galileia não surge profeta. Ou seja, porque eles estudavam, liam a palavra, examinavam a palavra, mas não aplicavam na vida. E Nicodemos também vai dizer, a gente não pode julgar alguém antes de conhecer, porque estava querendo convidar eles a conhecerem Jesus. Porque se eles conhecessem Jesus de fato, eles veriam que Jesus é o cumprimento da promessa, porque apesar dele ser galileu, apesar dele morar na Galileia, ele era nascido em Belém. Lembra do Natal? O recenseamento fez com que José fosse para a sua cidade natal, a cidade de Davi, e lá Jesus nasceu, em Belém. Então ele é o cumprimento da promessa porque ele nasceu em Belém. Vivia na Galileia, sim, mas ele nasceu em Belém. E muitas vezes a gente vai ficando só com aquilo que aparece diante dos nossos olhos e não fazemos a experiência de conhecer, de aprofundar, e perdemos a oportunidade de saber a verdade. Porque Jesus era de fato o cumprimento da promessa porque ele nasceu em Belém, na cidade de Davi, e era descendente de Davi, porque seu pai era da tribo de Davi. Mas eles estavam preocupados com a lei, leram aquele trecho, não condiz, ele não se encaixa, pronto, está fora. Eles olhavam para a lei e não se permitiam uma experiência. Então, queridos, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a palavra, nós precisamos ser conhecedores da verdade, mas precisamos também experimentar da verdade que é Jesus. Como Nicodemos experimentou, experimentemos da verdade que é Jesus. Não fica apegado à letra, à lei, a preceitos, mas conheça Jesus e faça essa união do conhecimento da lei com a experiência, com a verdade e a lei viva que caminhou no meio de nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.